Alô, alô, escavanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje vou falar pra vocês sobre o fan-filme de Harry Potter, né? Voldemort, Origins of the Hire. Practice your pronunciation! Não sei se vocês estavam acompanhando, se vocês fazem aí parte do mundo dos Potterheads, né? O mundo de Harry Potter. Um grupo, um pessoal, que se eu não me engano da Itália, decidiu fazer um fan-filme de Harry Potter. Um filme, né, produzido. Obviamente, a gente sabe que isso acontece muito na internet, etc., porque as pessoas fazem, né, esse tipo de coisa, mas esse se destacou por conta de parecer ter uma produção bem elaborada, né? E hoje ele foi lançado e tá no YouTube para vocês conferirem, podem aí pesquisar e assistir. A minha primeira impressão, devo dizer, assim que eu ouvi a notícia meses atrás, é que eu sempre fico reticente. Harry Potter é uma obra que me inspira de diversas formas, me iniciou no mundo da literatura. Obviamente, se eu sou um escritor hoje em dia, né, eu sou um dessas crianças de Harry Potter. Se hoje eu sou uma pessoa que lê bastante, que consome muito de cultura pop, Harry Potter foi uma das principais coisas que me colocou nesse lugar. Eu gosto muito dos livros, eu gosto de alguns dos filmes, talvez, principalmente depois que eu superei mais o lado fanboy e passei a apreciar a coisa como ela é. Mas essas coisas assim de fan-made, eu sou bem reticente em relação a isso. Principalmente depois que saiu esse 8º livro aí, que virou peça de teatro, que tem um roteiro que eu acho, no mínimo, triste. Não me odeiem, mas eu não gosto de todo o conceito relacionado ao vira-tempo e etc. Eu acho uma das coisas ruins, até mesmo nos livros originais, o vira-tempo. Não vou entrar muito nesse mérito, hoje nós estamos aqui para falar desse filme. E eu gostei, eu achei que ele acerta em várias coisas, mas primeiro deixa eu falar um pouco para vocês sobre o que é a narrativa, né? Esse filme ele vai contar os momentos ali, finais do Voldemort, ainda como Tom Riddle, né, na escola de Hogwarts, e aí vai contar a história de um grupo de amigos do qual ele fazia parte, que eram os herdeiros das casas, né? A gente vai ter aí 4 personagens, que é o próprio Tom Riddle, o Lázaro, que seria o herdeiro da Lufa-Lufa, o Wigglyff, que seria o herdeiro da Corvinal, e a Grisha McLaggen, que seria a herdeira de Grifinória, né? E esses 4 bruxos teriam se juntado com o propósito de serem grandes bruxos para transformar o mundo. A ideia deles era tentar transformar o mundo num lugar melhor e eles meio que tinham um juramento ali, como se eles tivessem fundado uma ordem para os 4 para poder lutar por esse ideal de fazer um mundo melhor. E, obviamente, a gente sabe que o Voldemort não vai seguir essa jornada, né? Ele vai se tornar um dos mais terríveis bruxos das trevas que já existiu. E a história acompanha ali a personagem da Grisha, que ela tá na Rússia, né, na época na União Soviética, no caso. Ela tá buscando pistas sobre o Tom Riddle, né, que ele desapareceu há alguns anos. Ele ainda não é a figura do Voldemort conhecida, né, e justamente por isso que o filme é a origem dele. Então ele ainda não é essa figura, mas ela sabe que ele tá trilhando um caminho de trevas e o que ela tá tentando é encontrar ele, né, que era um amigo dela, então ela tem esse laço com ele e quer buscar. Então ela tá tipo numa espécie de armazém na União Soviética, caçando ali algum artefato, alguma coisa que vai permitir que ela localize o Voldemort. E a narrativa toda, ela transcorre ela sendo capturada, né, nesse lugar, e aí ela é interrogada por um general, um auror da União Soviética, do que é que ela estava investigando ali, né, o que é que ela estava procurando ali naquele lugar. E aí você vai ter aí todo o processo dela rememorando os momentos deles em Hogwarts. E aí você vai descobrindo a história desse passo a passo que vai contar também a história do Voldemort se tornando, né, o bruxo das trevas que ele é. O que é que faz o filme legal? Você tem que, obviamente, ir com a sua tolerância alta, porque não é uma produção de cinema, né, assim, com os recursos de cinema, não é uma produção que tem uma grana para investir, e ainda assim ela consegue ir melhor do que os filmes, por exemplo, no efeito das magias, né? As cenas de ação que acontecem, por mais que sejam breves nesse filme, são cenas bem interessantes, o brilho e as faíscas dos feitiços, tem cores interessantes, explosões interessantes. No filme parece ser tudo meio econômico, tudo parece ser umas luzes assim meio pálidas. Salvo alguns momentos, obviamente, que tem momentos grandiosos com a magia no filme, mas de modo geral não são, né? Acaba sendo bolinha ali, papoquinha aqui. E nesse não, eles valorizam um pouco mais essa questão do brilho e das cores. E eu também gostei de uma coisa que é da própria ação corporal, assim, né? Você tem ela tá lutando com as pessoas, então ela chega e tem combate corpo a corpo e ela dá soco. Isso sempre ficou na minha cabeça de que se você tá lutando com alguém com a varinha mágica,
sei lá, se você ficar perto dessa pessoa, ela não consegue atirar em você da mesma forma que alguém com a arma não consegue atirar. Então, às vezes o combate corpo a corpo seria uma ferramenta interessante. E isso é algo que é explorado, né? A personagem da Grisha, ela luta e tal. Então, essas cenas de ação são bem construídas. E as atuações são boas, assim, apesar de que são bem over, né? Todo mundo é over. A Grisha, especialmente, ela valoriza muito a atuação, as falas dela são sempre ditas, assim, de uma maneira bem apaixonada. Agora, um personagem que eu gostei bastante, uma atuação que eu gostei bastante, foi do ator que faz o Tom Riddle. Eu achei que ele trabalha bem a questão dos olhares, da postura dele, o movimento corporal dele, achei isso muito legal. Eu acho que de todo mundo ali, obviamente, os outros personagens são personagens desconhecidos, mas ele parece ter comprado bem, incorporado bem o que é o personagem do Voldemort. Então isso eu também achei legal. Essa parte das atuações realmente ficou interessante. O filme tem um probleminha, eu não sei se foi na captação de áudio, se eles gravaram e depois dublaram as falas, mas muitas falas estão meio sem sincronia com o movimento da boca, ou não passam o rosto não passa a emoção da fala, não sei. Tem uma coisa esquisita ali, não sei se foi algum bug do YouTube, me corrijam aqui nos comentários, não sei se vou tentar ver outra vez, mas ficou essa sensação de que o áudio estava um pouco fora de sincronia, né? Não só o áudio fora de sincronia, mas as emoções muitas vezes, o tom não condizia com a expressão facial. Então, assim, eu que estava bastante reticente com um produto de Harry Potter feito por fãs, né? A gente sabe que o mundo das fanfics tem aí os maiores absurdos e loucuras que você consegue imaginar e não imaginar, porque minha mente não vai a esses lugares que essas pessoas vão, mas no fim das contas é realmente um produto bem legal, assim, sabe? Tipo, tem uma fotografia interessante, ele trabalha muito com planos focados nos olhos, os olhares, ele trabalha muito essa coisa da cena dos olhares. A própria montagem da narrativa é uma montagem interessante, né? Que vai trabalhar ali com essa coisa da memória, né? O cara tentando extrair as informações da Grisha, ele está usando até o soro Veritrácero, né? Que é o soro da verdade. Tá tentando extrair a história que levou ela ali, então você vai descobrindo gradativamente a história, contando ali da relação desses 4 membros. Você tem ali o personagem do Lázaro, que ele é um pouco mais fraco que os outros, e é apaixonado pela Grisha, e tem ciúme porque ela parece ser apaixonada pelo Tom Riddle. E você tem o Wigglyff, que é um típico Corvinal, né, que se acha ali o fodão e é reticente em relação ao Tom Riddle, porque o Tom Riddle é claramente mais poderoso que ele, e isso mexe com o ego dele, tem uma disputa de egos e vontades ali no grupo, e isso fica bem estabelecido. Algumas partes da narrativa do Harry Potter, né, que a gente vê no Enigma do Príncipe, são reaproveitadas aqui, que é a questão da origem, dos pais dela, a questão da busca pelas Horcruxes, né, que é o que vai dar ali a coisa da própria aparência do Voldemort se deformar, vai ser nisso, né, dele transferir pedaços da alma dele para objetos, para heranças dessas casas, né? Vai ser explorado justamente o momento que ele vai fazer ali as primeiras mortes dele, né, e pegar esses primeiros artefatos. E ali é realmente contar a história de como o Tom Riddle, né, esse aluno prodígio de Hogwarts, vai descambar para se tornar o poderoso bruxo das trevas Voldemort. Eles acertam em fotografia, eles acertam no texto, eles acertam em narrativa, eles acertam em efeitos. É um filme curtinho, 50 minutos, né? Acho que acredito até para conter o orçamento ali. Tem plot twist. Então fica aí a recomendação, vão lá assistir o filme do Harry Potter. Acho que em termos dessas coisas que saem off, né? A gente está vivendo um momento interessante em relação a Harry Potter com Animais Fantásticos. Algumas pessoas não gostaram, eu achei super interessante expandir um pouco o cenário do mundo mágico de Harry Potter e o que esse filme faz também, né? A gente vai ver ali aurores soviéticos, então a gente vai ter outros olhares da narrativa. Essa coisa de criar a equipe dos herdeiros é algo interessante, então por mais que beba do Harry Potter, consegue ser algo novo, consegue ter uma identidade própria e ser bom. No fim das contas, eu gostei. Aí, Voldemort aprovado. Quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram? Acharam ruim? Tem que ter uma certa tolerância, eu já disse. Mas deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Tchau!